Então, sétimo ano, vamos agora ao exercício. Nós vamos da página 176 até a página 181, ok? Então, olha só, na página 176, o primeiro exercício é para você completar ou com Simple Past ou com Past Continuous. Então, presta atenção nisso aqui que a gente acabou de ver, tá? Então, vocês estão vendo aí que as frases têm o am, Então, presta atenção que onde tiver o am, o verbo vai ter que ser colocado no Simple Past. E o outro verbo vai colocar no Past Continuous, tá? Então, se vai usar o verbo no Simple Past, lembra da lista lá, daqueles verbos irregulares, tá? Se não tiver na lista, é porque vai usar o ED. E se for usar o verbo no Past Continuous, tem que usar o was ou were e o verbo com ing. Então, aqui é exatamente essa regra aqui do am que eu acabei de explicar para vocês, tá? Depois, tem o exercício do meio aí. Esse aí a gente não vai fazer, tá? Por quê? Porque esse daí é pessoal, ok? Agora, o próximo. When he arrived, she wasn't watching TV. Então, aí vocês vão ter um diálogo. Esse diálogo começa aí no final da página 176 e termina lá na página 77. Então, o que vocês vão fazer aí? Tá? Vocês vão completar o diálogo com essas palavras que estão aí no quadro. Tá? Então, presta atenção, o significado dessas palavras, e aí vocês vão completar com essas palavras que estão aí no quadro. Tá bom? Depois, lá na 177, depois do diálogo, ele falou assim, ó, look at the underlined sentence in the dialogue and complete the sentence. Então, é para você olhar, nesse diálogo aqui, tem uma frase sublinhada, tá? Então, o que você vai fazer aqui? Você vai completar as frases, que estão aqui, ó, I skateboard when you saw me. Então, o que tá, né? O que você vai colocar aí? E depois, you walk home when the bus came. Então, presta atenção aí, se você vai usar wasn't ou weren't, tá? Aí é na negativa. Então, presta atenção se você vai usar wasn't ou weren't, né? Por que é negativa? Porque é para você fazer da mesma forma que a frase que está sublinhada. Então, se a frase sublinhada no texto está na negativa, aqui também você vai ter que colocar na negativa, tá? Então, o que está faltando aí é o wasn't ou weren't. Então, presta atenção quando eu uso wasn't, quando eu uso o weren't. Olha ali no capítulo 2, tá bom? Que aqui é o past continuous, tá bom? Depois, embaixo, as frases negativas. Então, aqui é para você a mesma coisa. Completar com wasn't ou weren't. Então, presta atenção aí. Porque também todas as frases aí estão no past continuous. Então, você sabe que com past continuous a gente tem que usar o was ou were. Mas como é na negativa, então você vai ver se você vai completar com wasn't ou weren't. Então, presta atenção no sujeito, tá? Esse último exercício aí não, porque ele é pessoal, tá bom? Então, vamos lá para a página 178. A página 178 é o seguinte. Primeiro, vocês têm aí 5 perguntas. Essas 5 perguntas são sobre esse texto, sobre esse diálogo que está aqui embaixo. Mas cuidado, tá? Antes de você responder essas perguntas, vocês vão ter que arrumar esse diálogo. Porque esse diálogo está com algumas palavras erradas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês um áudio, aí eu vou estar lendo esse diálogo, e aí vocês prestam atenção quais são as palavras que vocês vão trocar, tá? Então, aí você sublinha ou risca a palavra que está errado e em cima escreve a palavra certa de acordo com o áudio que eu vou mandar, tá? Então, no meu áudio, eu já vou estar lendo o texto da maneira correta. Então, presta atenção quais são as palavras que vocês vão ter que trocar, tá? Então, escutem aí o áudio quantas vezes forem necessários. Aí, depois, sim,
que vocês arrumarem aqui esse diálogo, aí sim vocês vão responder as perguntas aí de cima. E o que ele está querendo saber? What's Max doing? O que o Max está fazendo? When did Kate finish the book? Quando a Kate terminou o livro? When did Kate text him? Né? Quando que a Kate fez o texto dela, né? Sobre o livro? What was Max doing when Kate texted him? O que o Max estava fazendo quando a Kate mandou um texto para ele, tá? E depois, did Max have fun at his cousin's birthday party? O Max se divertiu na festa de aniversário da sua prima, ou do seu primo, né? Então, aí sim, depois que você arrumar esse diálogo aqui, depois de escutar o áudio que eu mandei, né? Aí sim vocês vão responder. Porque tem respostas aqui que depende dessas palavras que vocês vão trocar, tá bom? Aí depois vocês têm um quadrinho aí. Então o quadrinho é para vocês completarem com was ou were. Então aí tem a forma afirmativa e a forma interrogativa e a forma afirmativa. Então aí é só para ver se vai usar was ou were, porque todos os verbos estão no past continuous. Tá legal? Depois, página 179. Na 179 nós vamos fazer só o primeiro exercício. Então preste atenção. Como aí é uma pergunta, então no primeiro espaço você vai colocar was ou were. Então preste atenção quem é o sujeito aí. E no segundo espaço você vai colocar o verbo no simple past. Por que no simple past? Porque a gente tem aí o am. Lembra quando eu falei para vocês? Depois do am, o verbo tem que vir no simple past, tá? Então, no primeiro espaço, como é pergunta, no past continuous, was ou were. E no segundo espaço, vocês vão usar aí o verbo no passado, tá bom? Então, vamos lá, continuando. Tá? Então, o verbo que vocês vão colocar no passado é o segundo verbo que está aí, tá? Porque o verbo do, que está aí entre parênteses, ele já foi conjugado, já está aí, ó, doing. Então, não precisa. O verbo que vocês vão colocar no passado é o segundo verbo. O start, o arrive, o see, o say e o start de novo, tá? Então, primeiro lado, was or were, né? O segundo, o verbo no passado, tá? Página 180. Na página 180, a gente vai fazer o 2 e o 3. Então, no número 2, você só vai relacionar as perguntas com as respostas. Então, de um lado você tem as perguntas, do outro você vai relacionar qual é a pergunta para cá, qual é a resposta para cada pergunta que está aí, tá bom? Número 3. Aí, você vai completar com o verbo ou no past continuous ou no simple past. Então, presta atenção o que está sendo usado. Se está usando when, se está usando I. Então, presta atenção para ver qual é o tempo que você vai usar, tá? Então, é isso aqui que a gente acabou de ver, ok? Vai prestar atenção nessas regrinhas aqui, tá? E por último, na página 181, nós vamos fazer só o número 1. Então, vocês vão responder essas perguntas sobre o texto da atividade 3. Então, é sobre esse texto que vocês completaram aqui na página 180. Então, por isso vocês têm que completar aqui primeiro, né, o número 3 da 180, e aí depois vocês vão responder essas perguntas sobre esse texto. Então, o que está querendo saber aí? A letra A. What happened when Ben was cleaning the cage? Então, ele falou, o que aconteceu quando Ben estava limpando a gaiola? A letra B. Where did Ben look for Crystal? Onde que ele procurou pela Crystal? When did he find her? Quando ele encontrou? Where did he find her? Onde ele a encontrou? Agora sim. What was Crystal doing when Ben found her? O que a Crystal estava fazendo quando Ben a encontrou?
tá? Então, para vocês responderem essa, vocês têm que completar aqui a número 3. Então, presta atenção nisso aqui que eu ensinei para vocês, tá? Onde está o when, né? Aí os dois verbos usando dois tempos verbal. Então, presta atenção aí direitinho, tá bom? Então, façam aí essas páginas. Lembrando que essa matéria é matéria de prova, né? É a nossa última matéria, inclusive, que vai cair na prova, tá? Então, vocês prestem atenção e façam com bastante atenção mesmo. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Aí depois eu chamo vocês pra gente fazer a correção. Ok, 7º ano? Bye, bye!